professor. Só para deixar registrado, o Cláudio está acompanhando, viu? O Cláudio Salles acompanhando aqui conosco. Olá. Um abraço, Salles. Compartilhando tela com vocês. Apresentação visível a todos? Está visível, está visível. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu recebi a encomenda de orientar a apresentação para preparar o terreno para o debate, né? Então, esse é o estilo de apresentação que está montado aqui. O foco vai ser mais nos aspectos conceituais, né, com muita ênfase nos dilemas regulatórios, até para valorizar a participação de 3 representantes da ANEEL, né? A gente se colocou muito no papel do regulador para entender quais são as decisões difíceis que a gente sabe que estão envolvendo dezenas de bilhões de reais de ativos, né? E até para fazer alguns exercícios do lado de lá, né, de quem regula, porque a gente está muito acostumado a fazer pleitos do ponto de vista do regulado, mas até porque a gente, no Instituto, tem muita disciplina de olhar todos os tipos de viés envolvidos nas forças, nas pressões que caracterizam o setor elétrico, é muito multidimensional. Então, acho que esse é o tipo de ênfase que a gente vai querer dar, para olhar o problema de vários ângulos e poder proporcionar um bom framework, uma boa régua para a gente endereçar o problema regulatório. Então, são só 3 tópicos que eu queria propor. No contexto, a ideia é passar a essência do problema regulatório que está envolvido. Depois disso, então, algumas reflexões para rolar a bola para debates de segunda ordem e encerrar com um quadro que resume alguns desafios e oportunidades, né? A gente está hoje vivendo um problema regulatório muito complexo e grande, que acaba levando a gente sempre a olhar para os desafios, mas a gente pode também ter um olhar um pouquinho mais positivo, enxergar o copo meio cheio e olhar para muitas oportunidades que o momento pode reservar para a gente. Então, o problema regulatório, na essência dele, né, se a gente fosse descrever uma pessoa que não entende nada de setor elétrico, na prática, eu poderia descrever em 3 passos muito simples, né? Rede envelhecendo, rede precisa ser trocada, isso tem custos e riscos envolvidos. São esses os 3 passos conceituais, se a gente fosse definir um roadmap para um projeto de consultoria, né? Agora, sendo um pouquinho mais específico, a gente sabe que na própria documentação que tem embasado as consultas públicas, muito foco na CP5 e na CP30 da ANEEL, em vários momentos a gente observa que o próprio cuidado do regulador de trazer diversas fontes de dados, até para mostrar a amplitude e o espalhamento estatístico dos dezenas de bilhões envolvidos, a faixa é muito ampla, e, obviamente, o espalhamento tem que ver com a metodologia que é utilizada para a contabilização do problema, né? De qualquer forma, fica aqui algumas referências que poderiam ser classificadas como tendenciais ou como média ou mediana dos diagnósticos. 60% dos ativos com vida útil regulatória já expirada em 2019, ou seja, uma rede bastante envelhecida, com um detalhe de que tem alguns agentes no sistema interligado com uma depreciação acumulada que supera 76%, ou seja, 3/4 dos ativos completamente depreciados dos contratos de concessão. E aí, essa ordem de grandeza que gera, assim, para quem está pensando numa renovação, um universo de oportunidades, 35 bilhões como referência, como eu disse, tem que ser olhado com muita reserva, mas, ao mesmo tempo, coloca muita responsabilidade no colo do regulador, que sabe muito bem que uma reposição de ativos dessa ordem gera impacto tarifário, precisa ser muito bem calibrado. Se a gente está falando de um envelhecimento dessa ordem, há, obviamente, um senso de urgência, com todo o devido cuidado para diminuir o impacto tarifário, mas acho que algo indiscutível é a urgência para se discutir o problema, para se chegar a uma metodologia mais eficiente, mais eficaz possível, olhando para os 3 tipos de viés, né? O viés
do consumidor, o viés empresarial e o viés de quem formula a política pública, tentando equilibrar um monte de pressões ao mesmo tempo. Esses próximos slides aqui, eles nem estão numerados, porque eles não são de conteúdo, mas eu gostaria de evidenciar com um filminho que a gente tem utilizado em apresentações atreladas aos problemas da transmissão. O objetivo dessa pequena animação que eu vou passar aqui para vocês é duplo. Em primeiro lugar, valorizar a evolução que a gente tem tido nos últimos 60 anos, né, de 1960 até agora, número um. E número dois, mostrar e evidenciar a complexidade do problema que a gente está querendo resolver juntos. Né? Então, essa era a rede de transmissão que a gente tinha em 1960. 10 anos depois, já alguns esboços de ativos sendo implementados de maior alcance. Em 1980, várias interligações regionais e já apontando para algum tipo de interconexão de subsistemas, quase chegando lá, mas muita densidade de ativos espalhadas mais para sul e sudeste e nordeste. Em 2000, já começam a aparecer grandes interligações entre subsistemas. Em 2010, olha que maravilha, e apontando para 2016, um emaranhado muito mais complexo e uma visão de futuro. Dá para ver agora o tipo de capacidade, tanto de implementação físico-engenheiral, quanto de robustez econômico-regulatória para permitir que uma rede como essa, que é referência no mundo, consiga ser implementada de forma sustentável. Né? Então, esse é o nosso ponto de partida, só que para esse conjunto de ativos, olhando para essa grande referência que a gente tem para entender o problema, o relatório de análise de impacto regulatório número 5 que a ANEEL disponibilizou, e esse é um dos gráficos que são apresentados para evidenciar a criticidade de se discutir metodologias para a substituição dos ativos que estão com vida útil regulatória, econômica, contábil, chegando já nos seus limites. Né? Se a gente tivesse que olhar, então, o problema, do ponto de vista de dilema regulatório, dá para enxergar vários, mas dois aqui que estão muito evidentes são esses dois que estão aqui, dos dois lados das duas balanças. Né? Então, por um lado, a gente sabe que, dependendo do tipo de operação em cima do qual o ativo está se colocando, eu tenho, de um lado, uma vida útil física que pode se encerrar antes ou depois da vida útil regulatória, econômica, obviamente com desafios contábeis atrelados ao regulatório ou econômico. Né? Então, se a gente estivesse falando de vida útil física se encerrando antes da regulatória, aí eu estou falando de um cenário onde o risco é todo deslocado para a concessionária, porque ela estaria operando um ativo sem receita correspondente. Se a gente vai para o outro extremo, onde a vida útil física se encerra depois da regulatória, obviamente, eu, como consumidor, fico muito satisfeito. No entanto, para manter a eficiência da operação e até a segurança de oferta, inclusive olhando para agora os grandes deslocamentos de pacotes de energia que a gente está observando, eu tenho que ter muita atenção para custos de operação e manutenção que me permitam ter uma qualidade de monitoramento adequada para esse envelhecimento físico. Um outro tipo de trade-off que é bastante claro, né, nesse exame que a gente está fazendo, é que dezenas de bilhões envolvidas para substituição, se eu fosse fazer tudo de uma maneira, tudo de uma vez, sem fazer um faseamento de uma maneira gradual, essa substituição massiva produziria um impacto tarifário que botaria ainda mais pressão nesse cenário tarifário global que a gente tem hoje. Né? Então, não precisamos nem colocar no contexto de um ano como esse, o setor elétrico atravessando uma crise pandêmica. Sabemos que estamos agora vivendo um momento super crítico na distribuição de contestações das distribuidoras sobre reequilíbrio econômico das suas concessões, com desdobramentos para a tarifa final. Uma tarifa final muito pressionada, um consumidor também que não enxerga a arquitetura de tarifas completa, não entende que metade da conta de luz é de tributos e encargos, o que importa para ele é o preço final. Né?
De um lado, então, esse impacto tarifário de uma substituição que poderia ser massiva, obviamente, isso vai ser evitado. E do outro lado, se eu não começo a fazer isso, eu exponho o sistema a riscos desnecessários do ponto de vista operacional, né? E acabo gerando um problema gigante para o operador resolver, né? Ele que está olhando o tempo inteiro para a conexão entre ponto A, onde a geração é feita, e um ponto B, onde a carga está localizada. Se eu acabo tendo menor disponibilidade de ativos, eu fico com menor variáveis de controle à disposição. Então, isso daqui é super sério. Então, na hora de a gente desdobrar de uma maneira mais discursiva o dilema entre vida útil física e regulatória, essa aderência deveria sempre ser buscada. A gente está falando do mundo ideal, onde terminou a minha metodologia de contabilização regulatória, acabou a vida útil física, mas eu não consigo controlar essas duas realidades, mas a gente sabe que quando isso acontece, né, como eu não consigo controlar o mundo físico, aí a tarefa, né, o desafio acaba caindo na esfera do regulador, de tentar concatenar, tentar sincronizar os dois conceitos. Também um outro complicômetro que dificulta o exame e a decisão regulatória é o fato de que ativos têm diferentes perfis, diferentes categorias e não são operados nas mesmas condições, incluindo condições ambientais. E ambiental aqui não é de meio ambiente, é o ambiente em cima do qual o ativo opera. E eu acho que esse terceiro bullet point, para mim, pode ser a chave de todas as micro e macro decisões que envolvem esse problema, para o regulador, né? Qual é a estrutura de incentivos que eu vou privilegiar na definição da metodologia, né? Há um ponto ótimo entre aqueles trade-offs que a gente acabou de mostrar, todo o cuidado metodológico de promover consultas públicas está sendo tomado, e agora talvez a chave para mostrar que a gente está falando literalmente de um problema de otimização é mostrar esses pontos ótimos via estrutura de incentivos, ou seja, se eu promovo bons incentivos para os agentes, eles acabam de uma maneira dinâmica e distribuída, ajudando o regulador a resolver esse problema. Para mim, a chave é a estrutura de incentivos, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de curva, é uma das curvas mais elegantes, na minha opinião, no relatório de análise de impacto regulatório número 5, né? A gente olha para diferentes perfis de curva, então, começando pelas curvas de receita, a gente pode ter um perfil de curva que está baseado em receitas anuais permitidas com perfil decrescente, que são esses degraus que vão caindo ao longo do tempo, ou um outro tipo de perfil de receita anual permitida que a gente apelidou aqui de plano, de perfil plano, ambos terminando num momento do contrato de concessão. Acabou aqui a minha vida econômica, a minha vida do contrato de concessão, portanto, não tem mais receita associada. Combinadas a essas curvas de receita, a gente observa que há uma curva de custos de operação e manutenção, que é essa curva azul, que alterna linhas contínuas e pontilhadas, que nada mais demonstra que, além do período do contrato de concessão, eu preciso olhar para a minha realidade empresarial, técnico-engenheiral, como algo que vai envolver aumento de custo de operação e manutenção, muito atrelados ao monitoramento dos meus ativos. Eles estão mais envelhecidos, portanto, aumentam meus custos de operação e manutenção para manter tudo operando da melhor forma. Este é um problema regulatório que está sendo muito colocado. Haverá um reconhecimento regulatório atrelado ao aumento de custo de operação e manutenção? E aí, então, chacoalhando a cabeça, olhando agora para o eixo vertical da direita, a gente sabe também que essa curva vermelha indica que, além de um certo ponto no tempo, onde eu ultrapasso o limite do contrato de concessão e ultrapasso, inclusive, fronteiras atreladas à possibilidade de custos de operação e manutenção que fazem sentido, eu começo a aumentar muito a minha taxa de falhas, né? Então, dá para ver inúmeros dilemas físicos e regulatórios e econômicos envolvidos em um único slide, né? Que, na minha opinião, sintetiza de uma maneira muito elegante o problema que a gente está vivendo.
Diante desse, então, da definição do problema regulatório, quais são algumas reflexões que poderiam ser colocadas no debate, o professor Sidney moderar, né? Em primeiro lugar, acho que tem que ter um certo reconhecimento de um ponto forte da regulação vigente, que talvez devesse ser preservado, né? Do lado dos agentes, tanto os geradores, transmissores e distribuidores, hoje aqui o foco na transmissão, todo mundo gosta muito quando o arcabouço legal regulatório dá autonomia para quem está operando o seu contrato, a sua concessão, né? Ninguém melhor do que o próprio agente para conhecer os seus próprios ativos. Então, esse acho que deve ser um aspecto crucial que deveria ser preservado nos próximos passos das decisões regulatórias. Por outro lado, a gente ouve muito dos nossos clientes que a arquitetura de incentivos precisa ser melhorada, né? Então, aquele dilema de descompasso, de falta de sincronismo, de conexão entre vida útil regulatória e vida útil física, poderia ser melhorada, inclusive para incorporar o aumento de custo de operação e manutenção, para eu preservar em operação ativos que ainda podem operar de maneira satisfatória. E, obviamente, todo o cuidado que a gente tem certeza que tem como motivação a preservação dos custos desnecessários na hora de eu fazer uma troca de ativo que ainda poderia performar, ou seja, a gente classificaria isso como uma troca prematura de ativos. Como evitar isso daí? Aí, entrando e dando foco, privilegiando aquela expressão de incentivo regulatório, a pergunta que a gente faz: se há alguns incentivos regulatórios já já funcionando no arcabouço regulatório atual, por que a gente observou aquela curva que pode assustar muita gente, né? Um acúmulo, ou seja, o aumento de percentual de equipamentos com uma vida útil regulatória que hoje beirando 60%. Então, por que isso está acontecendo? Tem várias explicações. Acho que a ideia aqui não é ficar apontando o dedo nem ser saudosista, mas a gente sabe que no passado não tão longínquo, vários choques que inviabilizaram investimentos. Houve uma redução de base de ativo que, como a minha receita está atrelada à base de ativos, a capacidade financeira de caixa da concessionária foi reduzida, somado ainda a um período de indefinição regulatória. A MP 579 gerou um grande vácuo, que gerou um congelamento de decisões, principalmente para ativos que não tinham nenhuma clareza de como é que seriam contabilizados, incluindo no momento de reversão dos ativos. O penúltimo tópico que está ali é de demora e custo burocrático. Acho que a gente, nessa categoria aqui, muita conexão quando se fala de melhorias e de reforços, né? Reforços, para quem ainda não está acostumado, que não é o caso desse público aqui, reforços aqueles que aumentam a capacidade de transmissão e melhorias aqueles que preservam, digamos, a qualidade. Então, enquanto reforço mais ligado à quantidade, melhoria a qualidade da minha operação, preservar a capacidade do meu contrato. E, como último bullet point, sempre aparece esse tema aqui do banco de preços da ANEEL, algumas distorções, algumas complicações, alguns impasses taxonômicos, né? Como é que eu classifico algumas classes de ativos. Então, reflexões que talvez dessem muito pano para manga na hora do debate, para o professor Sidney coordenar. E aí, então, partindo para um último quadro, prometo ser breve, se a gente olhar para o que está à frente da gente, duas grandes categorias, né? Obviamente, diante da complexidade que eu procurei evidenciar, a tendência é sempre a gente ficar do lado vermelho, do lado dos desafios, mas, obviamente, há muitas oportunidades que estão aparecendo já no horizonte. Então, do lado de desafios, número 1, não precisamos pensar muito, tem esse trade-off regulatório que envolve vida útil física de um lado, de outro lado da balança, um tripé econômico, regulatório e contábil. No número 2, já começamos a notar, principalmente olhando para as pressões vindas do consumidor muito mais engajado, que está agora sendo exposto
a recursos energéticos distribuídos, olhando para digitalização, para descentralização de ativos, com pressão, inclusive, ambiental, uma impressão de que essa baixa modernização da rede não permite a melhor inserção de geração intermitente. Do ponto de vista do operador, inúmeros desafios que ele tem que calibrar o tempo inteiro, por causa da intermitência dessa inserção de novas fontes, que a gente classifica como renováveis, esquecendo da maior, que é hidrelétrica, que a gente prefere chamar de complementares. E número 3, como quando eu olho para um cenário de substituição massiva, simultânea, daquela quantidade gigante de ativos em vida útil física muito avançada, 3 tipos de olhar. Para os transmissores, tanto a área de engenharia quanto a área financeira ficam de cabelo em pé, porque, nossa, como é que eu concateno isso, como é que eu faço um planejamento para, inclusive, ter respaldo regulatório e de receita. Do lado do operador, acho que eu já fui bastante enfático, ele tem que ter capacidade de preparar seus sistemas de monitoramento para receber esses novos ativos, que a gente sabe que na hora de trocar vai parar, então essa programação de paradas tem que ser feita com a antecedência maior possível, e de novo, antecedência maior possível para o terceiro tipo de olhar, né? Tem uma cadeia de fabricantes super estruturada no Brasil, com fornecedores ultra gabaritados, ultra experientes, mas gostariam de ter tempo para se planejar, né? Haja capacidade de planejamento e de produção para poder entregar nessa quantidade, nesse ritmo, os ativos para fazer reposição da rede. Em termos de oportunidades, olhando então para as coisas azuis, acho que sempre pensar o problema não como a troca de um Fusca antigo para um Fusca novo, né? A gente não quer fazer fábrica de Fusca, a gente está olhando para a inserção de novos ativos de transmissão que permitam, inclusive, melhorar a qualidade da minha capacidade de operação, né? Muito atrelado ao número 1, não só fazer reposição, mas reposição com modernização, para melhorar as possibilidades de digitalização da rede, que, por sua vez, melhora a minha condição de monitoramento, de operação, de manutenção e até de intervenção remota. E, por último, sempre lembrar que, na hora que a gente faz inserção de tecnologias, eu acabo resolvendo um problema que foi muito debatido na análise de impacto regulatório 5, que é em quais dados eu me apoio para poder fazer a modelagem da minha metodologia, né? Quando eu faço inserção de tecnologia e sou capaz de receber dados em tempo real, acabou o problema de acesso a dados, ele tá automaticamente resolvido, né? Bom, antes de passar para o professor Sidney, só breves comentários sobre o Instituto Ascende Brasil, para quem não nos conhece, é um centro de estudos, a gente opera no modelo de think tank, são 2 grandes linhas de atuação que a gente implementa, atuar como observatório, desenvolvendo conteúdo de fronteira, muita ênfase em desenvolvimento científico, vários incentivos na equipe para a produção acadêmica, mas com um olhar muito diferenciado para formular a política pública, que é exatamente o que a gente está fazendo hoje aqui, para esse problema regulatório do formulador de política pública. E aí, uma gama de serviços que está um pouquinho maior que essa, mas as principais consultoria, tanto para estratégia quanto para problemas técnicos, econômicos e regulatórios, fazemos treinamento, vários tipos de treinamento, e atuamos em projetos de P&D com uma equipe de 12 profissionais, com 5 doutores e 3 médicos. É uma equipe relativamente pequena, mas que gosta de se envolver para contribuir na solução de problemas complexos e grandes, né? Do lado direito do quadro, o tipo de problemas com os quais a gente se ocupa. Quem quiser depois acessar nosso conteúdo, tudo que está do lado esquerdo está disponível de forma gratuita, por exemplo, essa apresentação e, por exemplo, outros tipos de conteúdo, de eventos que a gente executa, white papers que a gente desenvolve, e do lado direito, os serviços que eu acabei de comentar, né? Para esse tema de transmissão, dar alguns exemplos que vocês podem achar no nosso site para ajudar no dia a dia de vocês. Na categoria de white papers, já desenvolvemos um white paper chamado Transmissão, o Elo Integrador, né, que é literalmente o que a transmissão faz
para o setor elétrico. Em cima disso, a gente fez um evento com 300 pessoas, em parceria com a ANEEL, e do lado direito, né, coisas um pouco mais históricas, e do lado direito, coisas que acabaram de acontecer nas últimas semanas, que envolvem a nossa contribuição para os dilemas regulatórios, tanto a nossa contribuição para a CP30, quanto para a CP5, quanto para a tomada de subsídio 7 da ANEEL, que envolveu cibersegurança, né, que está muito atrelada à geração e transmissão e deveria, inclusive, estar estabelecendo vasos comunicantes com esse problema de vida útil. Então, professor, acho que era isso que eu queria trazer para contribuir para o debate. Muito obrigado.